É hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. E olha, meu amigo torcedor, eu venho aqui nesta manhã de quarta-feira falar para você o seguinte. Esse jogo de hoje entre Vasco da Gama e Bahia, às 9h30 da noite, dentro da Arena Fonte Nova, é muito mais importante do que você imagina. É um jogo que não definirá apenas a vida do Vasco da Gama na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma partida que definirá todo um segundo semestre do Vasco em 2024. Uma vitória hoje contra o Bahia, em Salvador, talvez possa fazer com que Rafael Paiva, de interino, seja em definitivo o novo técnico do Vasco da Gama. Porém, uma derrota hoje para o Bahia fará com que ainda mais a dupla Ramon e Emiliano ganhem força. E não se surpreendam se, caso venha uma derrota, amanhã o nome de Ramon e Emiliano ganhe tanta força que no sábado, contra o Botafogo, a dupla já esteja novamente na beirada do campo. Mas calma que a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos trazer aí, é claro, aqui agora, deixa a Corda Vascão as últimas informações do nosso Cruz Maltino, falar sobre esse possível retorno da dupla Ramon e Emiliano Dias, o que será que irá acontecer, será que realmente há a possibilidade dessa dupla voltar ao comando do Vasco da Gama. Vamos falar sobre Alan aqui, esse volante, cria das categorias de base do Vasco, que tem hoje um pré-contrato assinado com o Botafogo, mas que o Vasco da Gama tenta aí, junto, é claro, ao jogador e ao clube carioca, fazer com que o atleta tenha uma rescisão contratual por lá e assine um contrato aqui. Além disso, vamos falar também sobre Souza, Coutinho, Vasco e Bahia. Olha, meu amigo, é muita informação aqui apenas nesse primeiro vídeo de quarta-feira, dia de jogo do Vasco. Porém, é claro, antes de começar aqui este Acorda Vascão, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso agora, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia e sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. O Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia, que sai sempre pela parte da noite. O Acorda Vascão é esse que você está assistindo agora, que inclusive membros do canal têm acesso exclusivo antes das 7 horas da manhã. Antes das 7, você que é membro, pode vir aqui ao canal, que o Acorda Vascão já vai estar exclusivamente à sua disposição. Além disso, também, inclusive, falando sobre membro, se torne um membro, eu quero mandar um abraço aqui para o William Martins, mandar um abraço também para o Leo Dinheiro e para o José Hugo, os 3 últimos membros aí do canal do Gigante Vasco, os 3 novos membros aí do nosso canal. Então, um grande abraço aí para você. A gente vai estar reformulando o nosso grupo de membros nesses próximos dias e hoje ainda eu vou estar trazendo uma novidade no nosso grupo do WhatsApp, que está bem paradão e a gente quer voltar com força máxima agora para chegar com tudo, com um soco na porta aí, principalmente nesse grupo de WhatsApp. Então, se torne membro do canal para você, é claro, através de lá ter um contato mais legal aqui comigo, com o canal Gigante Vasco e também ficar sempre muito bem informado de uma forma única e exclusiva do nosso canal. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação. Então, é claro, se inscreva, curta o vídeo, deixe o seu like aí, que é essencial para o nosso crescimento. Mas vamos que vamos. Vamos falar de Vasco, porque, olha, meu amigo torcedor, tem muita coisa a trazer aqui. Eu quero começar, primeiramente, este Acorda Vascão com essa imagem aí, que está aparecendo a vocês. Gui, Souza, Coutinho e Alex Teixeira. Esses 3 crias da base do Vasco da Gama ao lado do Gui estiveram juntos ontem novamente, Já é de praxe Souza, Teixeira e Alan e Coutinho estarem sempre juntos e ontem eles estiveram juntos e acompanhados do Gui, esse mascote aí, da torcida Cruz Maltina. Ontem ocorreu aí tanto uma célula quanto também a comemoração de um aniversário do Souza, do filho do Souza, que olha o tema do aniversário, Vasco da Gama. Então, assim, realmente o Vasco está entrando com força aí nessa família do Souza, com força
na família do Coutinho, na família do Teixeira, esses três que voltarão a atuar juntos, e a cada dia que passa, mais evidências surgem e confirmam, né, o retorno desse trio ao nosso Cruz Maltino. E para começar bem esse Acorda Vascão com essa imagem aí, passando a vocês desses três juntos do Gui. O Alan é mais um nome aí que tende a chegar, mas isso é assunto para já já. Que eu quero começar aqui este Acorda Vascão com vocês, falando mais um pouquinho sobre o que ocorreu ontem, né? Ontem o Emiliano Dias participou do podcast Futebolaço. Falou muito sobre Vasco da Gama, falou muito sobre o que ocorreu no Vasco, falou muito sobre o que passou do Vasco da Gama. E ontem ficou uma sensação de injustiça muito grande. Não uma injustiça do Emiliano conosco, mas uma injustiça do Vasco com o Emiliano. O torcedor vascaíno não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas que trabalhavam no Vasco têm e muito a ver tudo o que foi feito contra essa dupla, que amou, respeitou e se entregou acima de tudo pelo Vasco, como muitos não se entregaram nestes últimos anos. E não à toa, o Emiliano deixou muito bem claro que vai voltar. Ele disse: eu sei que eu vou voltar ao Vasco em algum momento da minha vida. A gente não sabe se será amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas nós também temos essa noção que um dia essa dupla vai voltar ao Vasco da Gama. O casamento terminou de uma forma muito rápida, muito precoce, muito do nada, sabendo, acima de tudo, que os dois não eram culpados de nada daquilo que vinha acontecendo dentro das 4 linhas. E agora, acima de tudo, com a saída do grupo norte-americano, que ficou muito bem claro que eles eram o grande culpado de tudo que vinha, os grandes culpados, de tudo aquilo que vinha acontecendo dentro do Vasco, a partir inclusive das próprias palavras do Emiliano, né? Palavras como o mesmo disse: se falar que vai trazer um jogador ou nenhum, que cumpra o que foi prometido. E o Emiliano disse: isso não aconteceu nos últimos 4 meses. Como o próprio Emiliano revelou ontem na entrevista, que 28 jogadores foram indicados para a diretoria do Vasco e scouts do grupo norte-americano, e apenas um foi contratado, que foi o zagueiro paraguaio Robert Rojas, que Emiliano disse também ontem, durante a participação na coletiva, que 2 nomes dos 28 contratados, um está no Corinthians e outro desfilando o seu futebol no Boca Juniors. Como o próprio Emiliano disse, a gente vai falar aqui com vocês que semanalmente a diretoria prometia que os pedidos de jogadores seriam atendidos e nada foi cumprido. Que o CT seria melhorado e nada foi mudado. Ontem, querendo ou não querendo, a dupla Ramon e Emiliano saem com um apoio gigantesco da entrevista. Saem com uma moral gigantesca no meio da torcida. E eu listei alguns pontos. Olha que loucura. Ontem o Emiliano revelou que no processo de contratação do atacante argentino Pablo Verratti no ano passado, o mesmo Emiliano, ligou para o presidente da AFA, que é a Federação da Argentina, para agilizar o processo de contratação do Verratti. O Verratti, ele foi contratado, salvo engano, numa terça, e a janela fechava na quarta. Foi um jogador que chegou ao Vasco em menos de 24 horas, e a chegada do Verratti aconteceu apenas por conta dessa ligação do Emiliano, pela moral que essa dupla tem lá na Argentina. Além disso, o Emiliano revelou que a sua mulher lutou contra um câncer no Vasco, durante esse processo de Vasco da Gama, né? Inclusive, esse processo da retirada do câncer ocorreu dias antes, a partida contra a equipe do Criciúma, na goleada pelo placar de 4-0. Aquela partida contra a equipe do Nova Iguaçu, jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. A partida ocorreu no domingo. No sábado, Ramon Dias estava na Argentina enterrando seu irmão e tio de Emiliano. Durante esse período do Vasco da Gama, a gente acabou de falar, 28 jogadores foram pedidos e apenas um chegou. Foi-se prometido melhorias no CT e nada foi cumprido. Foi-se prometido pagamento de salários que não foram cumpridos. Foi-se prometido pagamento de luvas e premiações atrasadas que até hoje não foram pagos, ou seja, o Vasco está devendo a Ramon Dias e Emiliano Dias. Ramon Dias, em uma conversa com Josh Wander, ouviu do dono da 777 um pedido para escalar jogadores jovens, o que Ramon Dias sentiu muito desrespeitado. E Emiliano ontem até disse, né, como o Josh Wander vira para o meu pai, vira para Ramon e pede para ele escalar jogadores jovens. É muita audácia, é muito desrespeito. O Emiliano revelou que mandou mensagem para vários atletas após a goleada sofrida para o Flamengo pelo placar de 6-1, dando apoio aos jogadores. O Emiliano disse que foi impedido de entrar no CT após a demissão. Ele até diz que se sentiu como um cachorro, um pedaço de carne, né, dado a um cachorro, porque um treinador tão querido, com tantas amizades, foi proibida a entrada no CT
para se despedir dos seus companheiros e pegar as coisas que se utilizavam e estavam dentro do centro de treinamento. Então tudo isso aconteceu e mesmo assim Ramon e Emiliano amam o Vasco e se entregaram pelo Vasco. E acima de tudo ontem ficou nítido que como esses dois realmente não fizeram nada de errado. Aliás, tem sua parte, né? Não podia nunca ser eliminado para o Nova Iguaçu, tomar de 4 para o Criciúma, e o mesmo Emiliano revela que aquela goleada, aquela eliminação para o Nova Iguaçu foi a pior derrota da história do Ramon Dias. A pior derrota da história do Ramon foi uma eliminação para o Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca. É só para você entender a grandeza que esses dois têm. Algo que para muitos é normal, para eles caiu muito mal, né? E eles saem com muito apoio dessa entrevista. E o Pedrinho saiu grande, porque a 777 ontem, que já não tinha moral, teve menos ainda após as palavras de Emiliano Dias. E dei aí uma olhada, inclusive, nas palavras do Pedrinho, aliás, do Emiliano, falando sobre o Pedrinho. O que hoje o Emiliano vê com o Pedrinho como presidente do Vasco e hoje o grande dono do futebol. Sí, él falamos cuando comenzó el año que aconteció todo eso, que no íbamos a firmar, nada, él me ligó, que él quería ayudar y que... Tava preocupado que vocês não iam renovar. Claro, y siempre también, Río parece grande, pero es muy pequeño. Y a gente conoce mucha gente y todos tenemos amigos en común. Y lo mejor que le pudo acontecer a Vasco que ese cara venga ahí, porque estaba todo muy abandonado y ninguém con el amor que él puede falar. Pero disculpe. Não, Ninguém va a hacer las cosas con el corazón como la va a hacer él. Entonces el vascaíno tiene que apoyar, tiene que saber que va a haber cosas que no van a dar, van a dar cierto, otras no, mas el cara está botando la cara en algo que en uno de los momentos más difícil por la inoperancia de la 777. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, e a gente aproveita exatamente esse gancho sobre o Pedrinho para falar sobre o Pedrinho. Porque o Emiliano realmente relata que a chegada do Pedrinho no Vasco vai mudar muita coisa pelo amor que o Pedrinho tem pelo clube. Ele até diz que tem amigos em comum com o Pedrinho que falam muito sobre o trabalho do novo mandatário do Vasco. E o Pedrinho realmente vem para o Vasco da Gama com esse objetivo de mudar o Vasco, de trazer pessoas para dentro do Vasco com DNA de Vasco, fazer grandes contratações. O Vasco hoje almeja fazer uma grande janela, trazendo grandes atletas, bons jogadores. Essa é a intenção do Pedrinho dentro do Vasco da Gama. O presidente segue à risca o discurso de 3 semanas atrás, que no caso é mudar a mentalidade. Com a ajuda do Felipe, esse é o objetivo do Vasco. Abre aspas. Dentro desse DNA que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que isso falta dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. Resgatar essa essência é uma das minhas obrigações. E esse resgate, né, da essência vascaína passa por um resgate de crias. O Tinho, Souza e Alex Teixeira, como a gente mostrou lá no início do vídeo a vocês, faz parte desse resgate. Thales Magno, em negociações, faz parte desse resgate. E o desejo por Alan faz parte desse resgate. E é no Alan que a história de Emiliano Dias se encontra neste momento. Pois o Emiliano Dias ontem foi até questionado sobre o Alan. Nestas últimas horas se viu no noticiário do Vasco da Gama, na imprensa Cruz Maltina, e a gente faz parte e traz essas informações a vocês, hoje do desejo do Alan vestir a camisa do Vasco. Porém, qual é a grande situação? O Alan tem um pré-contrato assinado com o Botafogo. Dia 1º de julho ele vai se apresentar ao clube carioca. O Alan, cria da base do Vasco da Gama, que queria vestir a camisa do Vasco da Gama e deixou isso muito bem claro aos seus empresários no início do ano, não assinou um pré-contrato com o Vasco, porque o Vasco não o procurou, não o valorizou, diferente do Botafogo, que o quis e o querendo, ele assinou o contrato. Tá errado? Longe. É claro que não. E hoje passa sim pelo Vasco da Gama a viabilidade, o pensamento de assinar um contrato com o Alan. Porém, para que o Alan assine com o Vasco, é necessário ele rescindir com o Botafogo. E para ele rescindir com o Botafogo, é necessário que o Vasco pague uma multa. A multa rescisória do jogador. Uma multa que, de acordo com algumas informações, gira aí algo em torno dos 13 milhões de reais. E já adianto aqui a vocês, a última informação que temos a trazer é que o Alan não vai fazer absolutamente nada. O Alan não
quer quebrar um relacionamento hoje com a diretoria do Botafogo. Quer respeitar o Alvinegro, que o abriu as portas, diferente do Vasco. Então ele não vai fazer nada. Quer vestir a camisa do Vasco? Sim. Quer jogar ao lado do Coutinho, do Teixeira e do Souza, que são seus amigos? É claro. Mas para isso é necessário o Vasco agir. O Alan tá ali, parado, e vai ficar. Se o Vasco conseguir, ele vai com tudo. Vai feliz, vai alegre. Mas não quer quebrar a confiança e relacionamento também com o clube que o abriu as portas, que é o Botafogo. Então hoje o único cenário de uma mudança é o Vasco pagando a multa rescisória, o que infelizmente dificilmente irá acontecer. E aí surge a dúvida: por que o Alan não vestiu a camisa do Vasco? E aí que começa também alguns veículos, a parte da imprensa, culpar exatamente Ramon Dias e Emiliano no início do ano. Porque sempre soubemos que o desejo dos dois, e isso é nítido, era Gustavo Cuéllar. O sonho dos dois era Gustavo Cuéllar. E os dois revelaram que o Cuéllar estava fechado. Foi passado a eles em determinado momento no início do ano que acertou com o Cuéllar, que o Vasco está fechado com o Cuéllar. E acabou não fechando. O que aconteceu é uma grande interrogação até para eles. Ninguém sabe o que rolou. E foi se questionado. Ok, o Cuéllar não veio, mas vocês barraram o nome do Alan por conta do Cuéllar? E aí que entra a fala do Emiliano. Pois, de acordo com o mesmo, o sonho sim, sempre foi Gustavo Cuéllar. Ele até revela que um dia vai voltar a ter Gustavo Cuéllar à sua disposição em algum clube. Os dois vão voltar a trabalhar juntos. Mas que com relação a Alan, em nenhum momento esse nome nem sequer chegou na mesa deles. Em nenhum momento o nome do Alan foi sequer colocado na mesa de Ramon e Emiliano Dias. E aí uma pergunta que eu te faço: por que não foi colocado? Por que o nome do Alan não foi colocado na mesa dos treinadores? Se o Pedrinho colocou esse nome na mesa da 777 e do Lúcio Barbosa. Quem está errado nessa história? A pergunta já tem uma resposta pronta, preparada, com 3 dígitos sendo colocados a você. Mas dê uma olhada aí nas palavras de Emiliano, onde causa ainda mais revolta, porque eles em nenhum momento tiveram o nome do Alan em mãos. No voy a hablar. Mas esa fue una de las tantas. Con Gustavo Cuéllar pasó lo mismo, ya estaba todo fechado y después no sé qué aconteció. Gustavo es doido por volver a trabajar con Nois, que es un cara que usted sabe que puede ir a la guerra con ese cara. Y de los 28 jugadores también, que uno fue para Boca, otro foi para Corinthians, então essa é a verdade. Tá, outra situação que eu queria te perguntar agora é do Alan. O Alan acabou... Não, nunca nos falaram nós outros, Alan. Nunca falaram sobre o Alan? Nunca. Mas vocês chegaram a sugerir o nome do Alan e foi um veto da 777? Não. O Alan nunca foi pauta no período que vocês estiveram no Vasco? No, porque nunca estaba la opción. Estaba de los volantes que no pasábamos, de los números que más o menos se podía gastar, pasábamos. Alan era caro. No podíamos hablar de alguien que estaba en Emiratos Árabes. Salvo que el cara quería salir libre. Porque no teníamos que escoger jugadores libres. La escolha que nos dieron son todos jugadores libres. Tá, então não houve nenhum momento veto de vocês, não queremos o Alan. Eu gosto muito dele, porque eu acompanho muito la Liga Árabe y sé que es un baita jogador, y que si él venía nos podía ayudar mucho, mas nunca fue opción. Tá, beleza. Meu amigo torcedor vascaíno, então essa é a situação para revoltar ainda mais, né, Emiliano Dias, deixando muito bem claro que em nenhum momento o nome do Alan foi colocado à mesa. É completamente surreal, né? Porque assim, é erro atrás de erro. É erro atrás de erro o que esse grupo norte-americano, o que o ex-CEO Lúcio Barbosa fizeram sob o comando do nosso Vasco da Gama. Estavam levando um Vasco por um fundo caminho de falência. Não falo apenas uma falência financeira, mas uma falência moral, uma falência desportiva. Estavam afundando ainda mais a nossa maior paixão. E olha, para fechar o vídeo, uma das grandes dúvidas, uma das grandes incógnitas é inclusive sobre Alan. E você, só para ter uma noção maior dessa história, né? Uma das grandes incógnitas não, né? Mas uma das muitas incógnitas hoje que giram em torno do Vasco é exatamente essa situação do Alan. E sabe quem está ajudando muito nessa negociação, inclusive? Felipe, tá? Tá aparecendo aí na imagem a vocês algumas fotos do Alan junto do Felipe. A informação é que o Felipe é uma espécie de mentor do Alan.
é um grande amigo do jogador, os dois que atuaram juntos no Vasco em 2011, e todas as férias no Rio de Janeiro, os dois se encontram. Inclusive, apareceu aí na imagem a vocês o próprio Pedrinho, ao lado do Felipe e também do Alan. Felipe e Pedrinho são muito amigos e essa amizade passou, né? Passou entre Alan e Felipe, de Alan também para Pedrinho, por conta do Felipe ser o grande intermediador aí dessa relação. Então, sim, meu amigo, só para fechar essa parte do Alan, há a possibilidade do retorno do Alan mediante ao pagamento da multa. Eu acho que vale a pena pagar a multa. Porque um jogador como o Alan, da qualidade do Alan, com a característica do Alan, é muito difícil de se achar no futebol brasileiro e futebol de fora. Jogador único, com valências únicas, que poderá ajudar muito o Vasco. Mas além, é claro, dessa grande dúvida sobre o Alan, uma das grandes incógnitas que circulam São Januário é sobre o retorno da família Dias. E aí, o Dias respondeu. Será que ele volta? Fala pra mim, Emiliano. Você volta pro Vasco da Gama? No es una pregunta para mí, yo no puedo responder eso, porque no, hoy hay un entrenador, hoy tengo que respetar al entrenador que está. Y también acontecieron muchas cosas en Vasco que nos prometieron muchas cosas cuando comenzó el año. Y que no tiene nada que ver con Pedrinho ni con la gente que está ahora. Fue con 777. Sí. Prometieron un 99% de las cosas, no acontecieron. Entonces, para que volte, ten que saber que Vasco quiere brigar por algo, quiere ser Vasco da Gama, que Vasco da Gama es un time enorme. Por lo que estoy escuchando y por lo que veo, Pedrinho está queriendo hacer eso. Entonces, yo fico contento, esté adentro o no esté adentro, porque yo siempre quiero lo mejor para Vasco. Mas no es una pregunta para mí, yo no puedo responder eso, porque tiene que haber muchos factores para que eso aconteça. Sobre todo que si falan, yo voy a traer un jugador o no voy a traer nada, pero que vengan con la verdad. Lo que no aconteció en estos últimos 4 meses. Yo sé que voy a voltar a Vasco algún momento de mi vida, no sé si ahora o más adelante, porque la historia de Vasco no merece terminar así. Hicimos mucho trabajo por Vasco y Vasco me dio un cariño muy grande a mí en lo personal. Entonces la historia no puede acabar así. Yo tengo certeza de eso. Mas esa pregunta yo no puedo responder. No tengo cómo. No depende de mí. Virou vascaíno, Emiliano? No, es un club que quiero mucho. Yo soy torcedor de River. Yo no voy a falar acá para la cara que yo soy vascaíno, porque es un club que quiero mucho, porque me dio mucho cariño a mí. Yo de Vasco, volte o no volte, no voy a esquecer nunca más. Fue el primer Chimi que me trató a mí como entrenador. Y eso va a quedar marcado para el resto de mi carrera. No sé si un torcedor, soy un cara que siempre voy a querer el bien para Vasco. Y quiero que, sobre todo el grupo que está ahí adentro, que quiero que siempre le vaya bien. Porque no solo los jugadores, tienen todo un staff de trabajo que son personas impresionantes. Se puede decir que sí, se puede decir que no. No quiero decir sí porque es como parar para la calle, ahora soy vascaíno. Nada, en 4 meses, en 8 meses no volta un torcedor de un club. Yo soy torcedor de River Plate porque fiz toda mi vida lá. Y de Gilal porque estuve 5 años. Yo firmé un contrato para ficar mucho tiempo aquí. Bueno, acabó como todo el mundo sabe. Mas es un club que quiero mucho. É um clube que quero muito e que sempre vai querer bem para o Vasco. Torcedor vascaíno é sobre isso, né? Emiliano respondeu, tá balançado, e eu deixo essa pergunta com você. Você é a favor do retorno da família Dias? Coloque nos comentários e eu vou colocar aqui, ó, no primeiro link do comentário fixado, uma enquete para você votar. Você é a favor da volta da família Dias? Deixe a sua opinião lá na enquete. E hoje, volto a repetir o que eu falei na introdução do vídeo. É um jogo fundamental. Se Paiva vencer hoje a equipe do Bahia dentro da Arena Fonte Nova, meu amigo, Ramon Dias e Emiliano Dias vão ficar para trás, sim. O torcedor é feito dessa forma. Se hoje Rafael Paiva vencer, ninguém mais vai lembrar de Emiliano e Ramon. Agora, se hoje Rafael Paiva perder,
meu amigo, esquece. As redes sociais relacionadas ao Vasco da Gama irão parar com a torcida do Vasco clamando o retorno de Ramon Dias e Emiliano ao Vasco da Gama. Então se preparem, já assista ao jogo pensando aí nessas duas hipóteses. Ou o Paiva sai com muita moral, ou Ramon e Emiliano saem com muita moral desse jogo hoje, dentro da Arena Fonte Nova. E a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira, dia de Vasco. A gente vai voltar um pouquinho mais cedo, tá? Hoje, pro Fala Gigante. Devemos estar aqui por volta de 12h30, 1h da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante também hoje é mais cedo, porque temos o jogo do Vasco às 9h30. Então, Boa Noite Gigante hoje deve estar saindo entre 6 e 7 horas da noite. Show? Fiquem atentos, fiquem ligados, se inscrevam, compartilhem. Em busca dos 133 mil inscritos, que faltam pouquíssimas pessoas. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.